Meu nome é Sérgio Santos Oliveira, eu sou diretor e ensaiador do grupo folclórico Os Lusíadas do Centro Português de Maringá. O grupo está atuando já há 50 anos. Este ano nós completamos 50 anos de fundação e atividades. Foi fundado em 1968 aqui no Centro Português mesmo. A iniciativa de formar o grupo começou com os portugueses daquela época, em 1968, a comunidade era muito grande e era um período forte de imigração portuguesa, né? Então, em 1964, fundaram o Centro Português e 4 anos depois formaram um grupo. Ia haver uma atividade cultural no Cine Maringá, na altura, e aí alguns portugueses, principalmente o Manuel Dias e a Dona Maria Luísa, que são os fundadores mesmo do grupo, juntaram alguns outros portugueses, jovens naquela altura e tal, para ensaiarem umas 2 músicas para apresentarem nesse evento, para representar a comunidade portuguesa que já era grande na cidade. E assim foi, e a coisa ficou tão interessante, gostaram tanto que continuaram fazendo, e aí foi formando mesmo o grupo. Naquela altura ele chamava Ala dos Namorados, e em 1970, 71, mudou-se para Grupo Folclórico Os Lusíadas, que permanece até hoje. A nossa referência mesmo hoje são os grupos originais mesmo. Naquela altura, há muitos anos atrás, há 50 anos atrás, não havia muita referência. Era mais algumas coisas que algumas pessoas tinham vivenciado em Portugal antes de migrar para cá e depois também começaram a fazer, pegavam uma música, colocavam uma coreografia, ensaiavam e apresentavam. Hoje a gente já não faz isso. Hoje a gente faz uma apresentação toda calcada no original. Embora a gente seja um grupo de imigrantes, a gente procura fazer a coisa da melhor maneira possível, em termos de trajes, as músicas e as danças. É todo um conjunto. Então, a gente começou com esse advento da internet e tudo mais. Eu mesmo cheguei em 1990... Isso, em 1990 eu fui a Portugal, levei uma filmadora, mantive contato com grupos folclóricos, fui nos ensaios deles e tal, então fizemos bastante intercâmbios assim e começamos a mudar todo o repertório do grupo, colocar músicas realmente originais, músicas que tinham, vamos dizer assim, uma certa graça em termos de apresentação, que fossem músicas mais assim, mais movimentadas, alguma coisa assim, né? Aí fomos vendo os trajes também e as letras dessas músicas, o porquê dessa música, se era uma cantiga de trabalho, se era uma cantiga de festa, se era uma cantiga de romaria, entende? Então a gente foi fazendo essas pesquisas, foi trazendo tudo e colocando dentro do grupo folclórico e a gente hoje faz uma coisa bem completa. O grupo funciona por si só. Temos o apoio, sim, da nossa entidade, né, o Centro Português, que é a nossa casa, a diretoria, mas a gente procura se manter através de cobrar uma taxinha nas apresentações e principalmente de eventos. A gente às vezes faz almoços, faz rifas, né, para a gente juntar valores para a gente manter. Muitos dos trajes hoje a gente traz de Portugal. Por quê? Porque são trajes que têm uma riqueza artesanal muito grande e é muitíssimo difícil de fazer aqui. Não há quem faça. Então a gente se vê obrigado a trazer, né? Então a gente encomenda lá com bordadeiras, com tecedeiras, com pessoas realmente assim, já indicadas até pelos grupos folclóricos, eles fazem para o grupo e mandam para a gente, né? Então não há hipótese. Hoje, nesse momento, a gente não tem nenhum patrocínio. Às vezes pode aparecer num evento que alguém patrocine assim e tal, mas patrocínio mesmo, cultural, seja do Estado ou seja do privado, não existe. E o que significa o folclore e a cultura para o grupo? É tudo, né? É tudo, porque a gente faz, quando a gente está se apresentando, a gente está mostrando os usos e costumes de um povo, a partir da etnografia, que é o trajar, o porquê daquele traje, em que ocasião ele era usado, se era um traje de campo, de trabalho, de ir à erva, se era um traje de domingar, de ir à missa, sabe? Se era um traje de amor, um traje de namoro, se era um traje de casamento, se era um traje de mordomia.
Então, a gente sente bastante orgulho, porque tudo tem um porquê. Por isso que a gente foi buscar essas coisas, essa raiz toda, para a gente poder fazer uma apresentação o mais fiel possível. E é a raiz do grupo folclórico, né? Porque a gente está afiliado a uma comunidade, a uma casa portuguesa, lógico. Então, a gente tem uma satisfação muito grande de poder mostrar isso, porque muitas das nossas tradições enquanto povo brasileiro vem muito de Portugal, né? Da colonização, do descobrimento da colonização portuguesa, aí depois alguma coisa dos índios e dos negros. Então, se a gente for juntar tudo isso aí, toda a nossa parte até de gastronomia, de músicas, de ritmos, a gente trouxe muito de lá, né? Tem muito de lá. Então a gente consegue mostrar assim algumas coisas que são bastante interessantes. A música no princípio foi trazendo muita coisa de ouvido, depois tirado de discos, né? Long plays, aqueles LPs e fitas cassetes, né? Então muita coisa é popular, então às vezes muita coisa vem de ouvido, mas hoje, dependendo dos músicos que a gente tem, muita coisa tirava de ouvido e passava para partitura. Nós tivemos essa maneira aqui que todas as músicas que foram lançadas no grupo, todas elas têm partitura, entende? Mas muita coisa também ainda hoje é tirada de ouvido e é passado assim tal, a gente grava, fica assim tal. Porque até tem um rapaz que toca que tem condições de passar, mas às vezes por causa do tempo ele não passa. Então fica uma coisa assim muito de gravado, tem no vídeo, tem material, tem em pendrives ou em CDs que a gente já fez, uma coisa tá ali. A hora que precisar é só ir buscar. Mas normalmente hoje mesmo não existe a partitura, é tudo do ouvido. Nós usamos acordeon, nós usamos muito mais, principalmente também a concertina. A concertina era o estilo da gaita ponto gaúcha, aquela sanfoninha pequena de botões. A característica, a diferença da gaita ponto com a concertina é que a concertina é muito mais estridente. Ela tem uma força de voz muito maior, muito, e ela vibra mais, então ela tem um som mais assim, quando toca, se percebe a diferença, ela mexe mais, sabe, assim, com os ouvidos e com até a vontade das pessoas de dançar, né? Aí também usamos violões, usamos violas, tem violino, tem bombo, ferrinho, na parte de percussão, reco-reco, tem cavaquinhos também, inclusive o cavaquinho que nós usamos, cavaquinho típico português, ele é o cavaquinho que deu origem ao cavaquinho brasileiro, que é tocado nos pagodes e tudo mais. Então esse cavaquinho que a gente leva é o que deu origem, inclusive até o cavaquinho gaúcho que eu chamava, do Havaí, o ukulele, ele é uma réplica praticamente do cavaquinho português, que foram os portugueses que levaram para lá. Então isso é bastante interessante, porque é um instrumento que a gente traz que originou o nosso cavaquinho, aquele cavaquinho, a viola braguesa, que originou a viola caipira, né? Então é bastante interessante esse aspecto, né? Nós temos assim 3 ou 4 regiões de folclore que a gente abrange em Portugal, principalmente o Minho, que é uma região do extremo norte de Portugal, que é uma das mais, assim, em termos de folclore, uma das mais ricas, vamos dizer assim. O país inteiro é um livro, é um compêndio de cultura e tradição, em termos até de folclore, né? Mas o norte de Portugal, principalmente, tem muito isso, por causa da agricultura, do clima e tudo mais. Então, a gente normalmente tem os trajes ligados às danças e às músicas. A gente, quando ensaia, procura fazer um ensaio assim, mais setorizado, né? Justamente porque uma região tem um jeito de dançar um pouco diferente da outra. Então aí a gente faz essas marcações nos ensaios, né? Então a gente, nem sempre a gente monta o som, a gente faz tudo aqui a capela mesmo, né? Mas a gente de vez em quando ensaia com som e tudo mais. Então nós temos um cantador, um cantor, ou duas cantadeiras, no folclore se fala assim, né? Então são 2 cantoras, aí tem a tocata, os músicos, e aí tem os bailadores, que daí são os dançarinos e tudo mais, né? A gente dá essa nomenclatura dentro do folclore português. As músicas, elas variam bastante, tem regiões em que você tem mais uma predominância de ritmos do que em outra. Então no Minho você tem muito o vira, muito, a chula e a cana verde. São 3 ritmos assim que predominam no Minho bastante e depois se espalham bastante para outros lugares. No Algarve, que é o extremo sul, nós temos os bailaricos e principalmente o corridinho, que é um ritmo super rápido, uma maneira bem diferente de dançar e é espetacular.
No centro, ali no Ribatejo, na Alta Extremadura, nós já temos também os bailinhos e o fandango, sabe? O fandango, que é bem característico dessa região, muito próprio e também assim bem vibrante, né? Então, no Alentejo tem as saias, que chamam as saias, mas é um ritmo de vira, mais ou menos, baseado no vira. Então são esses praticamente os ritmos assim, dentro do folclore português que predominam mais. Nós nos consideramos um grupo folclórico, sim, porque a gente procura fazer a coisa bem correta. Por exemplo, os serrotes travados, eles têm uma altura, tem gente que usa cirolo, a gente não usa, a gente usa só travado. As meninas não se maquiam, porque naquela altura não se maquiava, não pintam as unhas para apresentação, porque elas não se pintavam. Não é que não existisse essa questão de maquiagem naquela altura, existia, mas o povo mesmo não tinha condições para aquilo. Então, já que a gente está na indumentária, na música e tudo mais, a gente procura manter o costume, né? Mesmo estando em dias hoje, tem várias situações, mas a gente procura fazer a coisa ali naquela época, que compreendia entre 1880 e 1920. É esse período que a gente retrata quando a gente faz as nossas apresentações. A maioria dos componentes hoje são filhos e netos de portugueses, mas a grande maioria realmente é brasileiro que não tem uma origem portuguesa, mas gosta do folclore. Veio, teve contato com o grupo, gostou muito das músicas, da melodia e tudo mais, e ingressou no grupo, né? Já tivemos aqui, nós temos pessoas negras participando, já tivemos descendentes de japoneses aqui dentro do grupo também e tal. Então, assim, é uma coisa bem eclética, bem interessada. É apenas a pessoa tem que gostar do que faz, ter aquele amor, aquele interesse, né? Gostar da cultura portuguesa e participar do grupo. Vocês não adaptaram nada ao Brasil, vocês seguem à risca toda a cultura, toda a tradição. Exatamente, porque a gente representa os usos e costumes de lá, já que estamos dentro de uma comunidade portuguesa. Então a gente traz de tudo lá para fazer uma informação. Então a gente, quando vai para alguns lugares, as pessoas sabem que o que a gente vai levar é o folclore português. A música folclórica portuguesa, porque também tem o fado, por exemplo, o fado é uma música já mais assim de dor e sentimento, que por acaso nasceu no Brasil. O fado é português, mas ele nasceu dentro da comunidade portuguesa do Brasil, simbolizando aquela saudade de Alemar, de um amor que se deixou para trás, sabe, de um estilo de vida, das coisas que as pessoas viveram. E pegou tão bem lá depois, que hoje sabe, igual o samba está para o Brasil, o fado está para Portugal. Vocês já tiveram intercâmbio com Portugal? Já. E qual foi a visão deles? Eles acharam muito interessante os brasileiros, né, se trajando e mantendo a cultura portuguesa dentro do Brasil e tal. E nessas duas digressões que a gente fizemos em 94 e 2000, estamos pensando em fazer uma terceira, porque a gente também levou um pouco do folclore brasileiro para lá, para mostrar a influência de lá aqui. Então nós levamos 2 números de dança gaúcha, né? A tirana do lenço e uma chula, levamos também o carimbó, levamos a catira, sabe assim? Então eles puderam ver lá a influência que a cultura portuguesa teve na nossa cultura brasileira, né? Então foi um intercâmbio assim fantástico, foi muito bacana. Muito. E quando aconteceu esse intercâmbio, eles também apresentaram essa fidelidade de apresentar o que era na época? Sim. Ou foi uma releitura, um tipo de releitura? Assim a gente teve com os grupos originais que a gente fez os intercâmbios, eles acharam que a gente está fazendo um trabalho assim à altura, digamos assim, que a gente se esforça para isso. Eles continuam até hoje mantendo a cultura deles normalmente, como qualquer outro grupo aqui. Entende? Tem alguns grupos assim que fazem um trabalho de recolha espetacular, de tudo, sabe? E aí o que a gente faz é ter contato com isso, aprender e manter aqui, manter assim na nossa divulgação, nas nossas coisas, né? No espetáculo que o grupo se propõe a fazer, né? Então foi uma troca de experiências bastante enriquecedora, sabe? Assim, cada vez a gente está sempre aprendendo mais, alguns detalhes sobre traje, alguma coisa sobre música. Teve assim música que a gente estava tocando, que aí
uma pessoa lá de um grupo lá da minha dela, ela falou assim, olha, a melodia está um pouquinho diferente, faz assim, faz assado, a quadra vocês estão cantando trocada, é assim, é assado, entendeu? Então essa observação é muito bacana, e daí a gente, né, vai se acertando e vai fazendo as correções para manter o mais fiel possível. O músico brasileiro realmente ele vai aprender a tocar um instrumento, por exemplo, o cavaquinho, o português, ele tem algumas posições que são básicas. Normalmente eles tocam as músicas para maior e não para o menor. O menor já muda as posições do braço e tal. Mas como a maioria das músicas que nós trazemos, 90%, 95% são em tons maiores, né? Então existem 4 ou 5 posições que são básicas, porque ele é mais de acompanhamento. Mesmo que você faça o solo, vai ser dentro daquela faixa. Então não é difícil de aprender, muito pelo contrário. Se for uma pessoa que toca violão, já tem alguma noção musical, pega o cavaquinho assim, mas brincando. A viola braguesa também vai para o mesmo sentido, embora ela também tenha alguns floreios, alguns trejeitos, alguns solos dela e tal, mas não é difícil para uma pessoa que já tem prática, por exemplo, com violão. A concertina é uma pessoa que ela já tem que saber lidar com as notas em botão, porque ela vai num tom e volta em outro. Então, o acordeão não, ele vai e volta no mesmo tom. A concertina não, ela vai num e volta no outro. Então você tem que fazer um jogo de fole, sabe, assim, nas notas, né? Então é um pouquinho mais complicado para aprender, mas a pessoa que tiver um bom ouvido, tipo, bem, tiver bastante destreza, aqui ela aprende rápido. Então não é muito difícil, porque ela só vai ter que às vezes pegar um jeito, porque às vezes a música portuguesa, assim, no folclore, é um pouquinho mais repicada nos dedilhados ali, assim, tal, no acordeão e na concertina. Então isso causa um pouquinho de estranheza, mas depois que a pessoa pega o ritmo, vai embora. Igual a mesma coisa do canto, né? A gente procura dar um pouco de entonação na forma de cantar, porque com o sotaque força muito ali algumas quadras. Às vezes a entonação, eles fazem na penúltima sílaba, alguma coisa assim, já nós já vamos muito para o final, né? Então às vezes tem que treinar um pouquinho o ouvido ali para fazer depois essa questão do canto também. Mas não é difícil, é uma questão assim em prática e de ensaio. Então o canto seria praticamente o português brasileiro, e não o português. O português aquele castiço, né? Nós temos um rapaz aqui que ele é brasileiro, ele canta muitíssimo bem, mas ele consegue dar o sotaque certinho na música, ele tem essa facilidade. As moças já não tem tanto, no nosso grupo elas não tem tanto, mas elas sabem aonde colocar as terminações e frases e fazer aquele uso das palavras, né? Que tem algumas palavras que são diferentes das nossas aqui, entendeu? Mas elas conseguem fazer, só que já perde um pouquinho no sotaque, embora elas façam algumas terminações corretamente, a gente percebe, nós que temos o ouvido treinado, percebe-se que ali não tem o sotaque, mas tem as terminações, as frases vamos dizer assim, as palavras próprias colocadas na música da maneira como deve ser.